Pela primeira vez, desde 8 de janeiro, os bolsonaristas fizeram uma manifestação em Brasília. O ex-presidente Bolsonaro participou, acenou para os militantes, mesmo após orientações médicas para não ir por conta da recuperação de uma cirurgia. Um público muito menor do que o habitual esteve na manifestação. Parlamentares da direita já faziam a defesa prévia para a baixa adesão. Eles falavam que se trata de um evento para manter o assunto em evidência, não importa o tamanho do comparecimento. O que chama a atenção, Sakamoto, é porque o Bolsonaro saiu do hospital no fim de semana, eu mostrei aqui, estava de plantão, e os médicos falaram assim com todas as letras. Ele não pode participar de ambientes aglomerados por conta da recuperação, há risco de infecção, há risco de que ele precise voltar para o hospital por conta da gravidade do procedimento. Mas ele não ouviu os médicos, pelo jeito. É engraçado porque toda vez que a gente fala do assunto da saúde do presidente Bolsonaro, a gente começa fazendo o disclaimer de que todo mundo aqui quer que o presidente esteja bem de saúde, até para poder responder bem na justiça aquilo contra o qual ele é acusado, né? Então, que ele melhore, né? Só que uma das primeiras pessoas que parece que não se importa, ou pior, que acaba sujeitando sua saúde às suas necessidades políticas, é o próprio presidente da República. Teve aquele... Primeiro que aí vai, o quarto de hospital dele virou um centro de gravação, um escritório político, um gabinete, né? Teve visita de pessoas para discutir o projeto da anistia, teve entrevista para o SBT, teve participação em live, inclusive, que ajudou a vender capacete de grafeno, né? E aí, o que acontece? Como estava rolando, né? Bem, isso aqui virou uma repartição pública, um lugar de despacho público, a própria STF falou assim, ó, mandou a oficial de justiça para entregar a intimação com o do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro gritou, fez um escarcéu, deu uns berros, né? Depois os médicos falaram, olha, isso não foi bom para sua saúde. Entendeu? Então o que acontece é o seguinte, depois os médicos saem, ele sai do hospital, os médicos vêm e falam assim, olha, você tem que manter o resguardo, você acaba de ser aberto, né? Inclusive ele postou uma foto das tripas dele, né? Que na verdade chocou o pessoal, chocou inclusive os seguidores dele pela... total sensacionalismo que isso representa. E ele falou, é melhor ficar em resguardo, garantir energia, até porque ele tem uma maratona judicial e política pela frente. E aí o que acontece? Ele vai para lá, né? Numa manifestação que é flopada. Não adianta os seguidores dele, não adianta aliados falarem, não, a gente sabia que não ia ter muita gente. É a mesma coisa que é dito para a esquerda quando a esquerda vai fazer manifestação. Muitas vezes o pessoal avisa os movimentos de esquerda, ó, essa manifestação vai ser flopada, porque é apenas o pessoal mais militante que vai participar. E aí muita gente da esquerda fala, não, mas é importante. Aí vai, é flopado e aí fica brigando com os números, né? E aí briga, a esquerda também briga com os números. E aqui nesse caso também, pessoal, muita gente avisou o Bolsonaro, uma manifestação nesse sentido vai ser flopada, tipo, não vai atingir o que ele precisa, né? Num final de semana seria maior, num horário em que as pessoas não estejam trabalhando, né? Seria melhor, né? E aí vai, não, porque faz parte de um processo, no meio da discussão, inclusive, da questão do ramagem, tudo isso, vamos fazer todo mundo lá junto e tal. E é claro que isso também vai ser explorado pelos detratores dele, Diego. Essa baixa participação em meio a um momento em que Bolsonaro precisa mostrar força política e, com isso, ele precisa mostrar que tem gente ao lado dele. Fala rapidinho aqui, porque saiu agora há pouco uma definição na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que suspende ou tenta suspender o processo contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, o que pode beneficiar também Bolsonaro, né? O PL diz que a lei proíbe investigação contra parlamentares após a diplomação. No entendimento do partido, Ramagem não poderia estar no inquérito das invasões do 8 de janeiro. A CCJ decidiu hoje que a interrupção do processo contra Ramagem é correta. Foram 44 votos a favor do relatório e 18 contra. Agora, o plenário vai dar a versão final. O processo contra o deputado vai ser interrompido se houver maioria absoluta, ou seja, ele precisa de 257 votos no plenário. A oposição quer votar o texto o quanto antes. O relator é um bolsonarista que foi promotor de justiça antes de virar deputado. Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, escreveu um parecer evasivo e com brechas para beneficiar o ex-presidente. Em nenhum momento ele limita o alcance da suspensão da ação penal. Dessa forma, abre margem para Bolsonaro, ex-ministros e oficiais das Forças Armadas pegarem carona na interrupção do processo contra Ramagem. Sakamoto.
Olha, a avaliação do próprio Cristiano Zanin, que é presidente da primeira turma do Supremo, onde o Ramagem vai ser julgado, onde o Bolsonaro vai ser julgado, tudo isso, mas está sendo julgado, na verdade já, aponta uma avaliação diferente, Diego. Aponta que, primeiro, que eles discordam dessa avaliação de uma maneira geral, mas mesmo que se ela fosse levada em consideração, ou seja, o Ramagem, ele não poderia ser julgado por crimes que teriam acontecido após ele ser diplomado. Só que aí isso são dois crimes, que é o quê? Que seria dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, que são crimes relacionados ao 8 de janeiro em si, né? Após a diplomação dos políticos, após a diplomação dos parlamentares, né, que assumiram seus cargos. Contudo, o deputado continuaria respondendo por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe e associação criminosa armada. Né? E não só ele, como o Bolsonaro também, né? E todos os outros, assim, nessa tentativa de carona. Ou seja, o deputado poderia não ser julgado, ele especialmente, né? Pelas coisas que aconteceram no 8 de janeiro, mas não o que aconteceu antes. E aí, Diego, é importante que se coloque o seguinte, que se isso for aprovado na Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal certamente vai vetar, né? Certamente vai derrubar. Né, e vai derrubar isso aí, vai derrubar qualquer tentativa de conectar e beneficiar outras pessoas através dessa tentativa desesperada do Congresso nesse sentido. Só que aí, 2 pontos só para encerrar. Primeiro, isso aqui demonstra que o bolsonarismo no Congresso Nacional está desesperado. Né, ele está procurando de todas as formas, maneiras de manter Jair Bolsonaro longe da punição por ter articulado uma tentativa de golpe de Estado. Está procurando de todas as maneiras. O pessoal é bem criativo, mas vai procurando de todas as maneiras. Cada avanço, é claro que vai ser celebrado por eles nas redes sociais, mas isso vai bater de frente com o próprio Supremo Tribunal Federal, porque é o seguinte, os deputados, eles podem votar isso aí, inclusive uma maioria, não em favorecimento ao Ramagem ou qualquer outra pessoa, mas em alta proteção, em proteção pessoal, né? Própria proteção, por quê? Para evitar que no futuro eles mesmos possam ser julgados por alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, corporativismo. Só que na hora que for bater no próprio Supremo, isso aí vai cair. Agora, tem um outro ponto, Diego, que também acho que não é importante que seja repetido e recolocado, que é o seguinte: muita gente boa acredita que o golpismo, quando a gente fala de golpismo, foi aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. E não é só o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é chamado a cereja do bolo. É o cafezinho depois do churrasco, sabe? É o pudim no Dia das Mães, ou seja, não é o prato principal. O prato principal, ou seja, o núcleo, o centro de todo o processo golpista, ocorreu no final de 2022, com as articulações e com as execuções de ações para uma tentativa de golpe de Estado. É isso. E depois do intervalo falaremos sobre a saída do PDT do governo Lula. Vamos entrevistar o líder do PDT na Câmara. Daqui a pouquinho. Fica aí. Até já. Bom, meu celular está falando comigo aqui. A gente está ao vivo ainda no YouTube. Sakamoto, ainda sobre o golpe, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, marcou as datas das audiências para ouvir testemunhas do núcleo 1 da trama golpista, que foi chamado pela Suprema Corte de grupo crucial da organização criminosa. Inclui o ex-presidente Bolsonaro. A primeira audiência começa no dia 19, agora de maio, e a última está prevista para o dia 2 de junho. Bolsonaro integra o núcleo crucial da organização criminosa, segundo a denúncia. Nele também estão os ex-ministros Braga Neto, da Casa Civil, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, dentre outros. O Ramagem faz parte também desse grupo. Sakamoto, o que esperar dessas audiências? Olha, Diego, a tentativa da defesa é colocar a maior quantidade possível de pessoas para serem ouvidas exatamente para o processo se esticar. Né? E se esticar até quando? O ideal para a defesa é que o julgamento dos processos golpistas se estique até ter uma coincidência, uma intersecção com o calendário eleitoral de 2026, porque nesse sentido, Bolsonaro e aliados e parceiros podem ir às ruas para tentar fazer com que seja contaminado o julgamento através do processo eleitoral. Então, quanto mais se esticar isso, melhor. Pelo andamento, contudo, e pelo todas as decisões que vêm sendo tomadas por Alexandre de Moraes, é difícil imaginar que isso aconteça. Não só Alexandre de Moraes, mas também o presidente da turma, o Cristiano Zanin, os outros ministros, eles têm sido bastante objetivos com relação
ao processo. Eles têm garantido o direito de defesa, é claro, mas eles não têm caído em tentativa dos advogados de tentar postergar os processos. É claro que aí você tem os júris esperneantes, todo mundo vai espernear, vai reclamar, né? Mas tem sido dado celeridade, mas dentro de um processo em que cabe e tem sido garantido o direito de defesa, Diego. Perfeito. Estava dando uma olhada aqui, o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, está contra aquele projeto que pretende aliviar para os menores para não deixar o Bolsonaro com possibilidade de anistia. Faltando 40 segundos, Sakamoto, e aí? O que acontece é que a gente viu, inclusive, outras pessoas no próprio Partido dos Trabalhadores serem contra, porque eles acham que isso pode ser utilizado como uma espécie de cavalo de Troia. Porque na hora H, lá no plenário, muda-se isso e tira-se a questão da liderança e mantém-se isso para o bolsonarismo, né? Então tem muita gente que tem medo que um projeto como esse seja usado nesse sentido, inclusive o Lindenberg Farias. Agora, tem outras pessoas dentro do PT que votam como uma espécie de redução de danos, como uma espécie de forma de criar um problema para o argumento da anistia.